Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje eu quero falar sobre a ressurreição de São José. Vamos lá, vamos entrar em oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, esse assunto faz um tempo que eu queria trazer, mas não é um assunto simples, então me preparei, estou com vários livros aqui para trazer um ensinamento que esteja alinhado com o que a igreja, nos ensina. Primeiro ponto aqui eu quero trazer um pouquinho de catequese sobre ressurreição, né? O que é isso? Pessoal, somos criados à imagem e semelhança do Criador. Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma alma imortal como Deus, né? E biologicamente falando, quando a gente nasceu, não nasceu ali uma alma, nossa alma já existia. Nasce o quê? A nossa parte corporal, física, né? E ao longo da vida vem a morte. E o que acontece na morte? Essa parte física corporal, né? Ela se desfalece, se decompõe, volta a pó, né? E acontece uma separação da alma e do corpo. A nossa alma continua o quê? Imortal. E aí, todos nós estamos nesse aguardo do fim dos tempos, onde haverá o que? A ressurreição. Quem já morreu está com a alma, né? E aí, dependendo de como morreu na graça de Deus, pode estar no purgatório ou no céu, ou já no inferno, né? Quem morreu na graça de Deus e não está totalmente purificado, estará passando ali pelo purgatório, né? Mas quem de fato morreu na graça de Deus, já com uma pureza, né, ali necessária, está na igreja celeste contemplando a face de Deus com alma, sem corpo, né? Então, no dia que acontecer o fim dos tempos, todos ressuscitarão. O que quer dizer isso? O nosso corpo voltará à vida e se unirá à nossa alma novamente. E aí, claro, né? Cada um com seu destino, ou seja, quem morreu com Cristo ressuscitará. Quem não morreu com Cristo estará no pior, né, dos castigos, digamos assim, ou dos tormentos, ou da tristeza, que é o distanciamento de Deus. Não estará, né, no reino eterno, mas ressuscitará, inclusive, ou seja, os maus. Então não é só os bons, né? Haverão ali os da direita e os da esquerda, conforme Jesus diz, todos ressuscitarão. A diferença é que uns vão para a vida eterna e outros não, para a morte eterna, que é aquela separação definitiva de Deus e é o pior tormento possível para a nossa alma. E aí, pessoal, dado esse pequena iniciação aí sobre a ressurreição, todos nós estaremos esperando esse momento, né, no fim dos tempos, mas, né, nessa segunda vinda de Jesus, mas é possível que essa ressurreição aconteça antes, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma crença de que Nossa Senhora, né, morreu e ressuscitou, foi assunta aos céus e está junto na glória de Deus. Está lá coroada no céu como rainha, né, do céu e da terra. Isso aconteceu antes, né, antes do final dos tempos. Então, qual é o fundamento bíblico para isso, né? E por que também isso não teria acontecido com São José? Aí vamos lá, eu separei aqui duas passagens, tem várias, tá, pessoal? Mas eu separei duas. A primeira tá lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, em que São Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 13: Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a nossa fé. Então nós devemos crer fundamentalmente na ressurreição, porque o próprio Cristo ressuscitou, né? E aí vou continuar até aqui tudo bem, né? Lá no versículo 22, 23 e 24 do capítulo 15. Pois, assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, em sua ordem, como primícias Cristo, depois aqueles que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino de Deus a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. Então aqui tem um detalhezinho muito interessante que São Paulo coloca, que é cada um, porém, em sua ordem, como primícias Cristo, depois aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Ou seja, Cristo vai decidir, né, conforme a ordem, quem vai
ter esse privilégio, digamos assim, da ressurreição. E aí vou para segunda passagem que eu separei, que está lá em Mateus, no capítulo 27, que foi o momento em que Jesus morreu na cruz, né? Lá no versículo 51, 52, 53, tá assim. Jesus, porém, né, tornando a dar um grande grito, entregou o Espírito. Nisso, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Está aqui, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Então, muitos ressuscitaram, não são quaisquer, tá? Aqui está falando, muitos santos falecidos ressuscitaram. E a gente não pode olhar para esses santos falecidos e pensar que estava ali entre eles o grande São José, não é? Então, pessoal, o que diz, né, a igreja sobre isso? Vou tomar muito cuidado com isso, porque existem linhas bem diferentes. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, sobre esse ponto, São Tomás de Aquino, São Jerônimo, Orígenes, tem outros que dizem isso, tá? Mas eles dizem o seguinte: não foram apenas aparições de mortos, essa passagem de Mateus, tá? Mas verdadeiros corpos ressuscitados, antecipando a ressurreição da carne antes do juízo. Era conveniente, disse Santo Tomás, que livres dos laços da morte, fossem testemunhas da ressurreição de Jesus e o acompanhassem na glória do céu. Não voltaram ao silêncio dos túmulos, mas foram com Cristo para a glória celeste. Ou seja, muitos ressuscitaram, né, saíram dos túmulos santos e com Cristo foram elevados ao céu. Isso está dizendo aqui São Tomás de Aquino, pessoal. Então, não se fala nada na Bíblia quem eram esses santos, né? E é até interessante de pensar isso, que não foi um tempo muito longo, né? Jesus ficou alguns dias ali com os apóstolos, apareceu a muitos. Esses que ressuscitaram apareceram a muitos também, para quê? Para demonstrar e testemunhar a glória de Deus, a glória de Jesus, né? E se de fato eles tivessem vivido até a morte, provavelmente algum lugar da Escritura iria trazer essas pessoas ali convivendo e tal. Provavelmente, então, eles conviveram poucos dias ali e foram com Jesus para o céu, né? Então, pessoal, por último, eu quero trazer e falar um pouquinho da tradição, que é comum, né? O católico, ele precisa levar em conta o que é tradição na igreja. Então, a gente pensa assim, mas a ressurreição de São José não é tradição da igreja? Mais ou menos. Ela não é uma tradição tão forte, mas ela é, sim, um fato bem relevante que foi trazido por muitos santos. Então, eu vou citar aqui alguns, né? Inclusive, tem um Papa, o Bento XIV, que afirma que se pode crer piedosamente na ressurreição de São José. Outro, São Bernardino de Sena. O Filho de Deus, Jesus Cristo, honrou a seu pai adotivo com o mesmo privilégio que sua Mãe Santíssima, de tal maneira que, assim como Maria subiu aos céus gloriosa em corpo e alma, assim também no dia da ressurreição levou consigo o Santíssimo José, a fim de que os que neste mundo participaram dos mesmos trabalhos e graças reinassem no céu em corpo e alma, cumprindo-se o que diz o apóstolo: se sois companheiros nos trabalhos, sereis na consolação. Mais um, pessoal, e para mim esse aqui é um santo que eu admiro muito, que eu amo e, enfim, acompanho e já aprendi muito. E quando eu vi essa frase dele, eu não tive mais dúvida em acreditar na ressurreição de São José, que é São Francisco de Sales. Ele diz o seguinte: São José está, portanto, no céu, em corpo e alma. Quanto a isso, não há dúvidas. São Francisco aqui, depois de meditar muito, né, sobre a ressurreição de São José, fazer toda enfim, como uma teologia, né, diz essa frase:
São José está, portanto, no céu em corpo e alma. Quanto a isso, não há dúvidas. E ele diz o seguinte também: não devemos duvidar que São José goza de singular poder junto daquele que o levou ao céu em corpo e alma, ou seja, sabendo que, né, crendo que São José ressuscitou, e ele está lá o quê? Gozando de singular poder junto de Jesus. Como poderia Deus negar esse privilégio a São José, que esteve ali tão íntimo, tão unido na Sagrada Família, com Maria e Jesus? Não é? A gente não consegue nem imaginar, pessoal. Depois de Maria, o maior santo de todos os santos é São José. Amém? Então vamos aqui para a nossa oração do dia. Hoje eu quero trazer uma oração especial pelas almas do purgatório. São José, reinante nos séculos com Jesus e Maria, reinante nos céus com Jesus e Maria, intercedei pelas almas no purgatório. Hoje, em particular, peço-vos que volteis vosso olhar para a alma mais esquecida. Essa alma, ó bom Pai, anseia por ver a face de Deus. Intercedei junto à Santíssima Trindade, para que leve essa alma à glória dos céus neste dia. Lembrai-vos de mim, São José, quando eu morrer. Suplico-vos que estejais pronto a retirar-me do purgatório, para que eu possa ver a vós, Jesus e Maria, face a face. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrão dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pessoal, você não é obrigado a crer, né, na ressurreição de São José, diferente do dogma mariano, né? É fé da igreja que Maria foi assunta aos céus e está na glória de Deus, coroada. Em São José é diferente, você pode acreditar e a igreja não condena, pelo contrário, muitos santos, inclusive o Papa, recomenda que você tenha essa forte devoção e crença de que São José está lá, poderoso e glorioso ao lado de Jesus e intercedendo por nós. Amém? Que isso sirva de consolação para mim e você, para nós, para que possamos olhar e sempre buscar as coisas eternas e parar de viver um pouco as tantas aflições e angústias e falta de esperança mundanas. Entregar e confiar no Senhor. Amém? Estamos reunidos, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.